hoje eu convidei a minha mãe pra gente conversar um pouquinho sobre um assunto que eu acho que tem tudo a ver com a gente. Filmes. O cinema sempre fez muito parte da nossa história. Sim, sim. Eu acho que muitas das minhas memórias afetivas, elas vêm muito do cinema. Então, de quando nós íamos ao shopping. Eu sou de São Paulo, minha mãe também. E lá em São Paulo, a gente tem muito costume de ir em shopping, né? A nossa praia é o shopping, né? Total, total. E eu sempre amei muito ir com a minha mãe, ela sempre foi muito parceira, então a gente sempre foi muito ao cinema. Então, pegava a pipoca, a pipoca com manteiga, aquele cheirinho, ia pra sala. Eu acho, desde que você nasceu assim, eu sempre tive o hábito de colocar vários filminhos para você assistir. A gente até contou num episódio aqui, acho que foi no episódio do medo, né? Que eu falei sobre o thriller, etc e tal. Eu sempre sempre trouxe muito, né? Esse conhecimento visual, assim, para você. Então, a sétima arte sempre teve realmente muito presente na nossa vida. E toda a pré-estreia a gente estava lá, né? Acho que não tem um filme da sua geração, da sua infância, que a gente não tenha visto juntas. Fazia parte da nossa rotina de fim de semana. Que delícia. Né? Ver o que estava passando no cinema. Eu acho que o cinema, os filmes, de uma forma geral, trazem muito conhecimento para a gente. Sem dúvida. Ajuda a gente a trabalhar as nossas emoções, ajuda a gente a traduzir em imagens coisas que às vezes a gente quer viver, que a gente quer trocar e contribuir também, como falar isso principalmente para o universo infantil. Olha, apesar que eu acho que filmes infantis a gente só entende quando cresce porque eles são feitos para adulto e não para crianças. Eles são feitos, né? Assim. Eles são feitos por adultos. Então, exatamente, não tem como não ser, né? Os da Pixar, Disney, principalmente, né? Muitos, né? Como Soul, Divertidamente. Você sempre trouxe muitas novidades para minha vida nesse sentido, porque através de você, eu assisti muitos filmes que me tocaram profundamente. A Viagem de Chihiro foi um marco na nossa história. Totalmente. Né? Foi um filme que marcou muito e você me trouxe esse filme. Eu lembro que você chegou e falou, vamos assistir esse filme. Eu falei, nossa, foi você que falou para mim, vamos assistir. Assistimos juntas e achei denso, forte. Faz várias analogias, né? Muita metáfora. E qual que foi o filme que você acha que marcou mais a sua infância? E tem um outro também. Que é meio que... Bom, alguns, né, que foram... Você pegou a fase ainda do... Teve uma época que a gente alugava tanto vídeo, na época era Blockbuster, né? A gente alugava tanto vídeo, às vezes tantas vezes o mesmo filme, que eu chegava a comprar o filme. Ai, pelo amor de Deus, eu vou comprar o filme, porque tava saindo mais caro. Cara, você lembra tinha da isso, Blockbuster, né? de escolher? Eu lembro de entrar, horas em condicionado, aquele cheiro de Blockbuster, e aí a gente escolhia, levava pra casa e tinha que devolver em tipo uma semana, não era? Era incrível. A Fábrica de Chocolate, a Fantástica Fábrica de Chocolate também, eu acho que foi um filme que marcou muito. Uma fase da vida da gente. Peter Pan. Tem uma vez que você foi visitar o seu pai no Rio de Janeiro e você voltou com uma caixinha assim pequenininha de glitter. De glitter. E você, agora eu sou o Peter Pan, essa é Falar um pó mágico, eu vou voar. Pelo amor de Deus, Valentina. A gente morava num apartamento na época. Não vai voar não, filha. Isso não é verdade. Isso não é verdade, isso é um glitter. Vamos lá fazer uma arte? Vamos fazer uma pintura? Vamos colocar assim no rosto, vai ser ótimo. Não, essa fantasia que se cria, né? Totalmente. E qual é o primeiro filme que você lembra de ter assistido quando criança? Bom, eu acho que você pensa muito, sim, no Peter Pan e na Fantástica Fábrica de Chocolate, mas eu acho que esses dois pegaram uma fase minha que eu não é uma fase que me marcou tanto. Talvez na época eu tinha 3 anos, 4 anos, então não tem muita memória. Não lembro de tantas coisas e como esses filmes me afetaram. Mas eu sei, sim, que eu tive realmente muitas obsessões com esses filmes. Eu queria assistir toda hora a mesma coisa. Eu sei a trilha sonora até hoje da Fantástica Fábrica de Chocolate, que eu particularmente acho incrível. Mas, assim, os filmes que realmente eu lembro que até hoje, se alguém chegar pra mim e falar, vamos assistir um filme, sugere, eu vou sugerir esses dois. Mas porque eu não canso de ver. Quais? Coraline e Viagem de Chihiro. São as duas. Sim. Eu não sei explicar o porquê, mas Coraline... Eu descobri que eu sou extremamente apaixonada por filmes de stop motion. Feitos com massinha. Tem um que chama Mary and Max, eu acho. Que era, na época, um filme para adulto.
mas que hoje eu posso assistir, que eu entendo um pouquinho sobre. Sabe qual que eu tô São falando? os Pinguins? Não, Mary Max é que tem uma menina que mora, acho que em Nova York. Não, ele mora em Nova York e ela mora numa cidade que, tipo, de interior. Eles conversam através de cartas. E é um filme feito com massinha, meio cinza, assim. Ai, que Uma pegada um incrível. pouco Tim Burton, Eu assim, assisti esse filme, mas eu não me lembro direito Você assistiu, Eu tenho quase assisti, certeza. com certeza. Eu acho que, mas enfim, eu criei um certo tipo de obsessão com esse mundo fantástico do stop motion. E a Coraline, aquilo era as cores que eles usavam, a trilha sonora. E tudo pra mim era muito diferente. Entende? E fora que pra minha idade, porque aquilo é um filme feito pra crianças. Sim, mas é muito forte, é muito né? forte, é um significado muito grande por trás. E eu acho que aquilo foi muito forte emocionalmente pra mim. Então aquilo, de uma certa forma, me marcou. Mas não me marcou tipo, de uma forma tão negativa, porque eu gosto muito de filme de stop motion. Então acho que ficou entre esse... Mas Coraline é um filme bastante denso, né? Que aborda essa questão do... Né, do quanto você cria uma expectativa em relação à família, né? O quanto você deseja ter uma família diferente daquela que você tem. A questão de valorizar, né? A ilusão, né, de achar que alguém falando manso com você, né? Aquilo como eles acabam envolvendo ela, né, para arrancar a alma daquela criança. Eu sei de cor, ela tá na mesa, assim, a mãe, aí ela faz assim, ela vai falando das cores que tem, porque ela, tipo, tá tentando persuadir a Coraline, né, dos olhos, ela, que tem azul, que tem amarelo, e vai mudando as cores dos olhos da Coraline, assim. E acho que é o único filme que eu sei as falas de cor, tipo, é chato assistir comigo, porque eu fico do lado. Você assistiu sabe? muitas vezes, você tem, Chato. né, Nós temos vários DVDs em casa e esse é um deles. Com certeza, High School Musical. Mas aí a gente já entra um pouco nas séries, né? Esse outro, A Viagem de Chihiro. Me marcou por uma cena, que é quando ela entra, assim, nesse mundo fantástico, de que ela passa o túnel, enfim, ela vê, acho que o pai... Não, aí tá ela, né, e os pais dela, porque eles param o carro meio que na rua, e atravessam o túnel. Aí eles chegam nessa vila e o pai começa a comer. E quando ele começa a comer, ele começa a se transformar num porco. Sabe qual é a cena? E aquela cena pra mim foi tipo assim... Meu, o que é isso? Você entende? O que tá rolando aqui? E também, fora que eu amo... Eu acho que assim, eu não sou muito conhecedora de anime, enfim. Sim. Mas essa coisa meio os filmes... Os animes, assim, não sei se é a forma como eles são feitos, se isso da ilustração me passa uma calma ao mesmo tempo também, mesmo que o filme seja meio caótico. Me passa uma sensação gostosa, assim. Tanto é que tem vídeos no YouTube onde, tipo, as pessoas... Tem várias imagens de animes, assim, né, de cenários, enfim. É pra pessoa se acalmar, com barulhinho de chuva atrás. Que legal. É muito incrível, assim. É interessante isso. Muitas vezes os pais acham que aquele filme marcou, né, a vida do meu filho. Nós vimos tantas vezes juntos e você, por exemplo, agora você relatou que você nem lembra, né? A quantidade de vezes que você me pediu para ver filmes não entrou na sua lista de 2. Mas eu não acho que isso importa, né? Mas é só interessante como às vezes... Para mim, por exemplo, ficou a imagem de que você curtia outros filmes muito mais do que esses, como a Fantástica Fábrica de Chocolate, por exemplo, ou outros, né, que a gente assistiu juntas várias vezes. Eu achei que pudesse ser importante para você, mas no fundo eu percebi que não, né? Como o toque é diferente, né? Na verdade, pode ter sido muito mais importante para mim do que para você. Mas e pra você, assim, tem algum filme que te marcou muito? Eu tive vários, mas eu sou de uma outra geração, né? Então, assim, eu tenho memórias de filmes... Eu gosto muito, muito, muito de cinema, você sabe disso. Total. Mas, primeiro, eu lembro da Branca de Neve. Para mim, foi um filme que, quando eu era criancinha, me marcou profundamente. Tanto, até esqueci de contar isso, mas... O meu primeiro pesadelo foi com a bruxa da Branca de Neve. Eu lembro que ali foi um marco, foi quando eu passei a ter medo das coisas. Da verruga, não foi? Da verruga. Eu lembro de ver ela assim no meu... Né, no meu pesadelo, aquele rosto bem próximo do meu, aquele nariz, aquela verruga, assim. Aquilo foi forte para mim. Sério? E marcou a minha vida, assim, sabe? Eu lembro que a partir daquele momento eu fiquei receosa de muitas coisas. É como se a partir daquele momento
eu começasse a prestar mais atenção, assim, no certo, errado, no medo, na coisa boa, na coisa ruim, sabe? É como se não existisse antes para mim o lado mal da vida. E então esse filminho, né, me marcou muito. Aliás, você sabia que a Branca de Neve é o filme mais antigo, né, da Disney? Sim, Foi o sim. primeiro longa que eles criaram, colorido e tal. Tanto é que enfim. você sabe que lançou agora, né, a live É, action sim. da Branca de Neve. Depois eu tive uma outra Acho fase eles que eu lançam. lembro que foi o Grease. Eu lembro de ser muito pequenininha, entrar pela primeira, foi a primeira vez, assim, eu lembro o primeiro momento de eu entrar no cinema. E me marcou muito, assim, a Olivia Newton-John, aquela feminilidade dela, aquela, né, aquela coisa tão romântica, aquilo me marcou profundamente. E o John E o Travolta, John Travolta maravilhoso, maravilhoso, né? Ah, lindíssimo. Né? E aí eu como criança vi, né, aquela beleza de pessoas, aquela dança, aquela música, tudo aquilo, né, muito estético, me marcou muito. Foi o seu High School Musical. Foi o meu High School Musical. Só que, claro, eu era pequenininha, eles já eram bem mais velhos. Eu devia ter o quê? Acho que 5 anos. Eu lembro de entrar no cinema e ver. E eu tive muitos outros que marcaram a minha vida, que foram importantes. O ET, né? O extraterrestre, marcou muito a minha geração. De Steven Spielberg. Depois eu entrei numa fase que eu gostava muito de filme chinês. Então tem Lanternas Vermelhas, tem filmes antigos maravilhosos. Eu tive a minha fase de assistir os filmes de terror, mas com mais suspense, do Hitchcock, por exemplo. Então, eu lembro que teve uma fase assim que eu via todos, né? Eu pegava um diretor e tentava assistir todos os filmes. Naquela época tinha as fitas cassetes, então era muito comum a gente alugar. Você tinha em casa? Da videolocadora, A né? vovó E tinha? fazer cópias Ah, ocultas. Mas não para vender, para comercializar, mas para assistir em casa. Era comum a gente fazer isso, né? Então, eu tinha ali a minha videoteca, assim, adorava, sabe? E eu acho que foram super importantes para mim esses filmes que eu assisti na minha vida, que me ajudaram muito, né, a formar não só a minha curiosidade e a Seus minha interesses, vontade de né? trabalhar os meus interesses, por exemplo, nas artes, né? Eu sempre tive essa ligação muito forte com a arte, com a interpretação. Total. Com certeza, eu desde criança assim já estudava, né, teatro amador e eu desejava estar ali naqueles papéis. Sempre gostei muito dessa coisa lúdica, da criação. Gosto muito de documentários. Mas que tipo? Porque existem dois, né? Você está dizendo documentário que se usa atores de documentário com uma biografia com imagens reais, nesse sentido? Exatamente. Eu acho que eu gosto de ambos. Eu acho que contando a história de uma forma real é bacana. Você aprende, né? Você conhece mais sobre aquele artista ou aquela pessoa, aquele político, ou enfim. Assistimos ao E olha, outro cara que eu acho incrível, que contribuiu muito, né, para o nosso cinema, foi Charlie Chaplin. E eu acho que todos esses grandes diretores que eu estou falando são diretores que ainda tocam a tua geração. Né? Vão, né? E as próximas Eu acho que também, não, eles eu vão acho que estar mesmo presentes. vocês quando assistem, quando vocês assistem um filme do Charlie Chaplin, não é curioso para vocês ou não? Para vocês não tem um significado? Vocês conseguem Eu não compreender? posso falar por todos, né, mãe? Sinceramente, eu não posso falar por todos. Mas eu acho que... Não, você pode falar sobre aquilo que você gosta e te interessa, claro. Sim, mas é que eu acho que, assim, Charlie Chaplin, a primeira vez que eu assisti, me interessou. Mas aí depois virou uma coisa muito... Monótona? Não, eu não vou falar, né? Não é monótona, é muito dele, assim. Muito autêntica. Sim. Então não é mais uma coisa que me surpreendeu, porque eu sei que aquilo é dele, entendeu? Não é uma coisa que eu vejo hoje em dia com tanta frequência, então... O que eu acho muito legal, por exemplo, desses filmes antigos, ou do Charlie Chaplin, né? Ele era um cara que ele usava o humor e o drama muito junto, né? Ele conseguia tratar e fazer as críticas sociais dele através do humor, através do vagabundo, né? Então eu gosto disso. Eu gosto de filmes que me tocam, mas também gosto muito de filmes que, como eu falei, gosto muito de documentários, que eu acho que sempre traz muito conhecimento.
E também biografias, né? Ah, é muito E legal. gosto também de filmes que abordam um lado mais psicológico, sabe? Tipo, A Ilha do Medo? Pode ser, mas aí eu acho que já cai mais para um suspense, né? Um suspense mais Ah, tá, terror, tá, assim. entendi. Um psicológico. Né? Eu Um entendi o que você psicológico, quis dizer, assim, tipo, investigação criminal, aqueles que você assistiu dos Gêmeos, por exemplo. por Uma pegada meio assim. exemplo... Eu amo. Acho. Mas assim, você não acha que tem dias específicos pra assistir Claro, tal tem coisa? momentos, né? Não dá Assim, para ficar assistindo só não isso também, dá. porque às vezes fica muito pesado. Tem coisas que eu acho que a Então, gente também não pode... tipo, um exemplo. Teve uma vez que Tem que ser você. entretenimento, né? Não Exato. dá para ser só... Teve uma vez que você tava. Acho que era domingo. E você tava assistindo essa série sobre eu esqueci, os Gêmeos. gêmeos que mataram os pais. Uhum. Então, aí eu lembro que você até falou, ai, vem assistir comigo, tudo. E eu falei, não, hoje too much pra mim, é muito pesado. Tipo, hoje eu tava mais pra uma comédia brasileira, bem clichê, uma coisa bem assim, Uhum. sabe? Ou no domingo passado mãe, tô assistindo aqui Mas o de sabe por Congonhas, quê, né? filha? Porque assim, é muito comum eu às vezes estar em casa, assim, eu começar a assistir um filme e me, sei lá, e acaba sendo arrebatadora, assim. Ai, me dá vontade de falar com você, me dá vontade de falar com os amigos, sabe? Às vezes me traz emoções, sentimentos assim. Ai, meu Deus, eu preciso. Adoro chorar né? Gosto quando um filme me toca. E muitas vezes, quando isso acontece, eu tenho vontade de compartilhar com outras pessoas. Ou, ai, vem aqui, vem assistir comigo, vamos debater sobre isso. E muitas vezes é arrebatador, assim, me dá vontade de tratar sobre aquele assunto que eu acabei de ouvir, assistir com uma outra pessoa. Claro, eu sei às qual é vezes, a sabe, sensação. às vezes me traz essas questões profundas, assim, nossa, sei lá, a mãe, acontece alguma coisa com a mãe e filha. Nossa, é natural que eu vá Sim, fazer mãe, ou tipo, por uma exemplo, associação com você e querer deixa eu- depois tratar sobre isso. então, tipo assim, por exemplo, quando você tava viajando e eu falei, mãe, lançou o filme do Claudinho Bochecha, mas eu vou esperar Uhum. você pra assistir. Mãe, lançou o filme do... Não era do Sidney Magal, gente, era do Do Erasmo Tremendão, do Carlos. Erasmo Do Carlos. Erasmo Carlos. É. Mãe, lançou! Vamos esperar, vamos esperar. Então, a gente tem isso, a gente sempre teve essa troca através dos filmes, com certeza. Mas eu acho que até os últimos... Gente, esse final de semana foi ótimo, porque ela me chamou pra assistir filme umas 2 vezes. Falei não nas duas. Falei, mãe, não aguento mais assistir. Chega um pouco, porque agora que passou o Oscar, eu assisti todos os filmes que eu consegui assistir. Né, todos, eu digo, os clássicos, que estavam os top 5, assim. E, o Black Mirror, que a gente terminou também essa última temporada que lançou. Ficou Tem as too much. séries, E minisséries, de Congonhas também, sobre a história do acidente. Black Mirror, Round Six. O que você acha do Black Mirror? Ai, eu adoro. Eu gosto muito desse thriller psicológico deles. Gosto muito da ideia de eles trazerem sempre a tecnologia como ponto central. Tem coisas assim que se tornam muito bizarras, mas ao mesmo tempo eu vejo como elas são possíveis de acontecer. Então, Questões sociais, né? Eles abordam muito. muito. Muitas questões sociais. E principalmente os primeiros me tocaram bastante, assim, foram bem... Às vezes a gente é pego de surpresa, né? Tipo, a gente, ai, vamos assistir um Black Mirror 8 horas da noite? Ah, vamos. Tranquilo. Só que o Black Mirror é um tipo de episódio que você não sabe o que esperar. Aí, 8 horas da noite, tipo, tem uma cena, assim, muito pesada. E você não sabia que ia ter aquela cena muito pesada. Então, realmente, Black Mirror é uma série que te pega de surpresa a cada episódio. E é um tipo de série que você não assiste, assim, um episódio seguido do outro. Uhum. Né? De uma certa forma, você pode assistir o 5, depois o 7, enfim. Qual é o seu estilo de filme predileto? Animação. Animação. Nem preciso pensar 2 vezes. Mas você gosta também de um thriller psicológico, muito, uma coisa assim? Mas tem que ser... são bem específicos. Eu acho que eu diria animação primeiro, com certeza. Mas especificamente com stop motion. Ou com muita cor. Eu gosto de filmes infantis. Gosto. Me traz um conforto, assim. Depois, Memórias afetivas. Memórias afetivas. E depois, eu acho que documentário. Mas o tipo de documentário por exemplo, Elvis. Ou Ferrari. Que incrível, né? Ou
do Claudinho Bochecha, esse tipo de documentário. Sim. Eu amei o filme do Erasmo Carlos. Realmente gostei muito. O ator é maravilhoso também, é o que ajuda. O da Ferrari também, gente, é incrível, né? O elenco. Bom, enfim. Mas ele Mas eu acho realmente foi um tremendão, Foi. foi um cantor muito bonito, né, para sua época, né? Sim. Não poderia ter. Ainda bem que eles escolheram uma pessoa à altura, né? Então eu acho que eu diria documentário. E aí, depois, só a investigação, assim, uma coisa meio... um suspense psicológico. Com certeza. Tem aquele Gone Girl, que é muito bom. E aquele Lovely Bones. O que você não gosta de assistir? É, Tipo, o estilo de filme que você não gosta. cara, um estilo de filme que eu não tenho muita paciência. Eu gosto de comédia romântica, daquelas em Nova York, bem clichês. Uhum. Algumas. Mas romance eu não tenho muito, assim, paciência. É, desses muito cabeça, assim, você também não tem, porque eu te convido bastante pra ver esse tipo de filme e você às E às vezes vezes eu acho muito foge. pesado, por isso que eu fujo. Pesado, o que que é pesado? Eu não sei, às vezes a história é muito... Por exemplo, em falar em pesado, né, hoje você trouxe a ideia de falarmos sobre filmes, sobre cinema, Sim. e eu acho maravilhosa a ideia. Que bom que você trouxe algo diferente. E você falou assim, hoje eu tô super animada pro nosso podcast. E eu acho que tem a ver, né? Essa coisa de você não falar das suas emoções hoje, assim, de coisas mais leves, entretenimento, faz parte. Não, eu realmente, eu fiquei animada em falar sobre filmes, porque o filme, você não precisa... O filme é muito da tua opinião e da opinião do outro. São de duas perspectivas diferentes. E eu acho que o podcast é sobre isso. Tipo, é sobre você conversar, né? É sobre você debater com a pessoa, escutar sobre ela, conhecer ela, criar uma conexão com ela. E não só entre a gente aqui, mas com as pessoas que estão nos escutando. Então, a gente ter, de uma certa forma, filmes é um assunto muito, muito geral. Querendo ou não, todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já assistiu, Claro, assim, o uma cinema está coisinha, muito um presente filme, na ou, vida das pessoas, sabe? né? Todo mundo tem aquele filme ou aquele momento, seja aquele curta. Você entende? Todo mundo tem isso em comum. Então, de uma certa forma, é muito bom e muito gostoso de desenvolver esse assunto, porque é fácil. É algo que não é pesado a gente conversar, entende? E a gente conhece mais uma sobre a outra. Eu acho que o podcast, o que a gente quer trazer muito é isso. É a fluidez, é a leveza, é a diversidade, sabe? Não necessariamente a gente sempre conversar sobre questões emocionais, mas a gente também conversar sobre interesses, entende? Perfeito, Eu acho que é sobre isso. Que legal. Que ótimo. Então, vamos deixar essa mensagem, né, para as pessoas. Qual é o filme que elas mais gostaram de assistir? Duas Compartilhe coisas. com a O gente, filme quem se preferido identificou. de vocês e qual é o gênero preferido e por quê? Ou o que vocês não gostam também, se vocês quiserem falar o que vocês não gostam. Mas conta um pouquinho sobre a opinião de vocês, eu vou amar. E se vocês concordam também com alguns filmes que nós falamos aqui, né? Exatamente. A gente aceita também sugestões. De filmes para assistir. Exatamente. Delícia, Exatamente. adoro. Então tá, muito obrigada por ter participado, nos ouvido mais uma vez aqui no nosso episódio de hoje. E até o próximo. Até o próximo.